Fala, Pedrão. E aí, Sô, como é que você tá? Beleza, e você? Beleza, tem um pão de queijinho aí pra nós ou nem? Pô, hoje não tem, cara. Mas Tem. agora tá quase na hora do almoço, né? Não pode estragar o É, almoço. isso é o frango caipira com angu, né? Típico de É, Minas. frango com quiabo. Vamos, Primeira coisa, você viu o Max bateu indo pro grid. vi. Até aí tudo bem. Até aconteceu com o Grosjean no Brasil em 2016, não sei se você lembra. Sim, Tava chovendo em 2016, foi um corridaço e tal. E aí o Grosjean bateu indo pro grid, só que ele ficou de fora da corrida, que ele bateu feio. sim. O Max bateu, não foi tão bonito, mas, cara, o que eu queria comentar, que eu não sei se as pessoas entendem, que mitada que foi a equipe consertar em 20 minutos, cara. Foi. Os Impressionante, não caras foi? ali gastaram todas as fichas que tinham. Porque você trocar o bico do Fórmula 1 nem é tão difícil, né? A gente já vê assim, trocar até no box, às vezes, no pit stop, né? Mas você mexer na suspensão em 20 minutos, cara. Não, e tem outra coisa, né? Além de você arrumar a suspensão, você tem que estar no setup, né? Então, o Exatamente. comprimento do push, a cambagem, o alinhamento, tudo isso você tem que, mano, não pode estar torto. Exatamente, é um Fórmula 1, né? É o carro mais Exatamente. sensível possível a uma diferençazinha dessa. O que parece que quebrou ali, a gente não sabe o que quebrou, o que eles trocaram, né? Uhum. Mas o que eu tenho certeza que quebrou é o braço de direção, porque quando o Max bateu, uma roda ficou reta e a outra ficou virando, assim, você viu? Isso, exatamente. E os caras tiveram tempo para trocar tudo, deixar no setup sem piso, sem alinhamento, ou seja, eles têm as referências deles bem feitas, né? Com De certeza. comprimento do braço de direção, de número de flats que dá, de tudo. Então, Sim, os sim. caras ali, você vê que a organização dos caras ali foi fundamental, porque eles fizeram tudo e o carro não perdeu performance. E a queimada de largada do Bottas, cara? Pois é, ele se ferrou, né? No final Sim, das contas, ele deu uma hesitada, né? Ele tomou 5 posições. sim. E ele chegou a comentar ainda que tinha sido algum problema com a equipe, né? O Giafone falou que ele estava com a marcha errada. Essa da marcha errada, eu vi o Felipe falando isso, mas eu não sei. Parece para mim que seria um erro muito grotesco, assim. Pode acontecer, eu não sei. Realmente no Dash É, dá para ver a marcha 2 lá. sim. Mas o que eu achei interessante, Pedrão, você sabe que no volante ali no Dash aparece as bandeiras, né? Por exemplo, quando é bandeira Uhum, amarela, Stock também tem o sim. safety light, né? Inclusive no vídeo que eu soltei semana passada lá, comentando uma corrida da Stock, eu falei isso. Sim. E então tem as bandeiras, tem a cronometragem no dash, é integrado. O que eu não sabia é que tinha as luzes de largada. Uhum, E dá para ver direitinho que a luz no volante dele apaga antes da luz real. uhum. Então eu acho que isso pesou até para ele não ser punido. Primeiro que ele não foi beneficiado, né? Exatamente. Eu acho que isso pesou também. E segundo, E, isso, né? Porque esse sistema ele é oficial. Esse sistema no volante uhum. dele é oficial. Então, para E, ele, estava valendo a corrida. é, e outra coisa que eu vi o pessoal falando, né, nos comentários na Sky Sports, por exemplo, é que ele, mesmo ele tendo se movido, ele não chegou a sair do colchete, né? Aham. Mas foi muito prejudicial. Foi muito prejudicial para ele. Acabou com a corrida, né? Ah, Entre aspas. mas Talvez pudesse ter tido um resultado diferente. eu acho que sim. Eu acho que sim. Que aí ele ia estar na frente do Max. A gente já viu muitas vezes, Pedrão. Você já deve ter passado por isso. O safety light da Stock, às vezes acontece de largar e o safety light não apagar. Porque Sim, então o piloto, tipo, se todo mundo larga e a luz do carro fica acesa. Isso é um pau que tem no sistema. E até por isso na Stock, essa luz não é oficial. exatamente. Ela serve de mais uma informação, mas não pode se guiar por ali. Também É, já teve muita repercussão o caso do safety light junto com o safety car, né? Na hora que o cara tá entrando pro box, e aí a luz exatamente. acende depois, mas o safety car já tinha sido declarado, e aí É, fica aquela conversa. é. Mas sabe o que é engraçado na Stock? Que esse sistema é obrigatório, mas ele não é oficial. Então,
Exatamente. Mas vamos lá. Pedrão, e você acha que os engenheiros da Haas assistiram o Carro News semana passada? Com certeza assistiram, com certeza, não tenho dúvida. A gente comentou, inclusive, que quando você tá lá atrás, você não tem nada a perder. E tem que ir pro box Não, mesmo. com certeza, eu não tenho dúvida que eles assistiram. Assistiram. O Gary Gainon, que é o engenheiro do Magnussen, e o Dominic, que é o engenheiro do Grosjean, eles são a audiência fiel, eles não perdem um. Não perde, não perde. Eles pedem até para traduzir, para ficar mais fácil. Eles estão ligando aquela legenda do YouTube. Mas, Pedrão, foi da hora, né? Foi uma mitada. E foi legal que a gente falou na segunda, no domingo aconteceu. Foi legal, né? No domingo aconteceu. Muito legal. É aquela situação, justamente aquela que a gente tinha comentado, que a pista tá molhada, tá ali entre o gripe, como é que faz de pneu. E os caras já pararam logo, não quiseram nem saber. Na hora que teve o pit, que todo mundo parou, não sei o que, os caras saíram lá na frente. Eles chegaram a ficar em terceiro e quarto, né? Terceiro e quarto a Haas, cara. Muito legal, muito legal. Aí você viu que a Haas foi punida, né? Cada piloto ganhou 10 segundos no tempo final. Infelizmente isso aconteceu numa regra que não tá tão clara, né? Vamos combinar. A regra diz o seguinte, Pedrão, eu vou ler para você, traduzindo já. Vou ler para a galera, você já sabe. A regra que eles sofreram essa punição é a 27.1. Ela diz o seguinte: o piloto deve guiar ou pilotar, né, o carro sozinho, né, e sem assistência. Isso. Só isso. E aí, parece que tem uma diretriz que a gente não tem acesso, uma diretriz técnica que saiu em 2017, enrijecendo um pouco mais a comunicação entre equipe e box. Certo. O que você acha disso, Pedrão? Cara, assim, a gente vendo a regra com a diretriz, né? Eu imagino que a diretriz deve falar o seguinte: essa comunicação e essa assistência só é permitida a partir da corrida valendo já, a partir da volta 1. E não é válida enquanto você está na volta de apresentação. Porque se você for levar essa regra do jeito que a gente vê aí, a equipe não ia poder falar nada, né? A gente vê que as voltas, eles falam de ajuste no volante o tempo todo, né? Então ficaria inviável. Até naquele vídeo que eu fiz, tá no meu canal lá, comentando a corrida inteira do Leclerc no Bahrein. Sim. Você vê que a equipe orienta o piloto a corrida inteira, né? O tempo de ajustes. Na última, na Áustria, com o Norris, né? Também. A gente viu aquela volta, foi toda assistida. As duas últimas do Norris, o cara fala o momento que ele tem que apertar o botão. E assim, às vezes os pilotos não sabem o que eles estão fazendo. Eles têm ideia, mas eles não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Então quando a equipe fala lá, SOC 7, o cara não sabe como assim. Ele sabe o que se trata, mas não por quê, naquele momento e tal. Então, eu acho que a regra está se perdendo em algum lugar aí, sabe? Sim. Na minha opinião. E você punir uma mitada dessa, tinha que dar um prêmio pros caras da Haas, né? É verdade. Tinha que premiar aquelas voltas que eles ficaram em terceiro e quarto ali na base da estratégia somente, porque o carro não teve performance para sustentar, né? Mas foi genial. Eu vi o transcrito das duas conversas do rádio. Eu não ouvi porque eu não tive acesso, mas eu vi o transcrito. No caso do Magnussen, realmente, o engenheiro, o Magnussen perguntou, né, o que você acha e tal, e aí, beleza, talvez essa regra se aplicaria ali. Sim. Mas no caso do Grosjean, não, ele que sugeriu, ele falou, erramos, temos que parar, e a equipe falou box. Então, além disso, além dessa regra, na minha opinião, ser meio... obscura. Não é obscura, mas está se perdendo o objetivo dela, Sim. né? No caso do Grosjean, ele não foi instruído a parar, ele sugeriu parar. Foi no feeling dele, né? Exatamente. Porque o Magnussen hesitou, o Grosjean não, então, enfim. Eu achei uma pena essa punição. Pelo menos o Magnussen ainda ficou em 10º, né? Ainda conseguiu salvar um pontinho. Ô, Zoe, teve uma imagem que me chamou muita atenção em vários aspectos também que eu vi. Que é uma foto que o Lando Norris está debaixo do carro mexendo em alguma coisa. Você chegou a ver essa imagem? Eu vi. Essa imagem meio que hoje de manhã só dava ela, assim. Eu vi em alguns lugares ela.
Uhum. Foi muito legal, primeiro porque o Norris está com uma chave de fenda na mão, né? Uma ferramenta na mão, mexendo no carro. Isso é muito legal quando o piloto, né, chega nesse nível de intimidade com o carro, vamos falar assim. A outra coisa que eu achei muito legal também, e foi a primeira vez que eu pude ver, é o pick-up point da suspensão do Fórmula 1. Que ele está sem aquele acabamento aerodinâmico e você consegue ver o triângulo plugado lá dentro. O braço de direção, aliás, o braço de suspensão, ele tem um acabamentozinho aerodinâmico e aí você às vezes dá a sensação que nem um braço, né? Porque não tem você não vê a ligação, não vê Isso, o parece ball que ele é joint, integrado ao chassi. É. E aí na imagem dá para ver sem essa proteção, né? Dá para ver legal. E o que será que o Norris está fazendo ali no carro, cara? Cara, não dá pra gente ter muita ideia, mas naquela região ali é onde ficam as pedaleiras, né? E tem um acesso embaixo e um acesso por cima. Então, não sei, às vezes ele estava desmontando a pedaleira ou cortando tie-up também, não sei. Ele tá com uma chavinha, né? Um canhãozinho com uma catraquinha, mas eu acho que ele tá mexendo na pedaleira mesmo, porque o acesso é por baixo e por cima, né? Sim. E eu não sei se a galera sabe, depois que acaba a corrida, a equipe desmonta o carro inteiro. Ele é transportado praticamente só no monocoque, né? Então desmonta a suspensão, motor, câmbio. E deixa o monocoque com alguns acessórios básicos, mas... E dá até para ver na foto que tem duas mangueiras que eu acho que são as mangueiras de freio ali. Sim, elas estão penduradas, né? É. Já o carro todo desmontado, bem legal. Aquela imagem foi bem legal, gostei de ver. Agora, eu sei que o Lando Norris vai assistir também, né? Esse episódio. Eu queria desafiar ele a desmontar a divisória. Pois é. Porque mexer no carro é até legal, né? Agora desmontar a divisória. Isso, os tapetes no chão, organizar a salinha, passar cabo de rede, de TV. Eu quero ver isso aí, Norris. Cara, depois da corrida os caras são pegados, viu? Porque é coisa. Mas também é gente também, viu? É muita gente. Muita gente. Mas é muita coisa, Pedrão. Muita coisa. Ali no GP Brasil, que às vezes eu ajudo eles, né? Eles ficam até 11 horas, meia-noite. É pegada. Sério? Isso tudo? Então a gente aqui tá na mesma balada, então. Mas eu achei muito legal essa foto do nós, cara. Cara, eu não tô lembrando se aconteceu, espero que eu não esteja sendo injusto, mas eu nunca vi piloto ajudar a desmontar. E, inclusive, alguns engenheiros, viu? Tem engenheiro que não ajuda também, não. Verdade. Isso daí, os engenheiros eu já vi vários. Agora, não ajudarem, né? Vários engenheiros não ajudarem. Mas piloto mexendo no carro, assim, primeira vez que eu vejo. Pedrão, e na Fórmula 3, na verdade, essa notícia é meio antiga, só que eu só vi essa semana. Na primeira etapa, eu vi isso, foi no canal dos Fittipaldi lá, sabe? O Pietro e o Enzo, eles têm um canal, já viu? Certo. Sim. Na primeira etapa, muitos Fórmula 3 não estavam funcionando o DRS. Ele funcionava no box, eles testavam, né? Apertava lá, funcionava. Quando ia para a pista, não funcionava. E aí, o que a gente não sabe por quê, né? Não temos essa informação. Mas o que talvez a gente pode comentar é como que funciona, né, esse sistema DRS. Isso, exatamente. Ele tem um sistema de cronometragem e um backup da FIA, né? Um sistema igual que pega o tempo de volta, né, na pista, ele que identifica a diferença de 1 segundo, né? E essa informação vai para um servidor na direção de prova, que interpreta essa informação, né? Sim. E aí depois o carro recebe um sinal com o que se ele pode ou não usar, né? Seria a autorização para usar, né? Exatamente. É uma função lógica, tipo assim. E parece que esses carros da Fórmula 3, eles funcionavam no box porque não precisa dessa função lógica, mas talvez eles não estavam recebendo esse sinal, né? Sim, exatamente. A gente não sabe. Né? Ali na corrida, se falha essa comunicação do carro com o servidor, não vai liberar a função lógica e o DRS vai ficar inativo, né? E aí por que alguns carros tinham, outros não, aí já a gente precisaria de mais dados de projeto aí, mas isso aconteceu. E sabe quanto perdia de reta o Enzo lá? O Enzo não... O carro dele foi um dos que não... Perdia 15 km. Nossa, cara. Muita coisa, né? É muita coisa. Quantos cavalos você tem que ter para ter esse ganho de velocidade? É muita coisa. O push mesmo, o push to pass num Stock Car,
Da Sim, Interlagos, eu soltei semana. Tem 2 semanas já. sim. Não, foi semana passada, eu soltei semana passada. O push to pass em Interlagos dá 14 por hora e são 100 cavalos. É. Então é muita coisa, né? Muita coisa. Imagina naquele carro que é mais sensível em tudo, em todos os aspectos, né? É. Mas, Sim. Pedrão, sobre o DRS, eu até vi, eu não tinha reparado na época. Na última corrida do ano passado, na Fórmula 1 mesmo, Uhum. no primeiro terço da corrida não teve DRS. O DRS só começou mais no meio, assim. Mais para E lá. mais pra frente, é. E isso aconteceu porque os comissários não estavam seguros do servidor. Esse servidor que Do, interpreta do tava com algum pau, processamento. eles acharam melhor não liberar para ninguém. Uhum. É, porque aí você, bom, bem ou mal, tá todo mundo igual, né? Aí você coloca um cara com e os outros sem, aí a discrepância fica bem grande, né? É Hum, difícil. é. E você sabia que o sistema que identifica o gap, né, a diferença, ele tem um backup? Qual que é esse backup? Como é que funciona? Porque a tecnologia de cronometragem é transponder, né? Não sei Sim, dizer muito bem o que é encoder, né, que fala? isso. Já o sistema da FIA de backup é um RFID, que é uma Uhum. tecnologia parecida com número de peito de corrida de rua. Sim. Tem corrida que você põe um chip no tênis, mas tem corrida que fica no próprio. Quer ver? Eu tenho um aqui, ó. Você tem Ó, esse aí? aqui é o número. Aí, ó. Que Ó, esse aqui é legal. o número. E aí atrás tem um. Ah, é Um tipo um chip, cartão. né? É um cartão. É. Esse aqui é um RFD. E a FIA usa um sistema parecido com para backup, né? Se o carro não Uhum. pegar a cronometragem. Então, quando você for correr, Pedrão, lá em Brasília, essas corridas de rua, você pode falar que você está usando uma tecnologia de Fórmula 1. Olha aí que legal para você ver. É. Vou fazer o setup mais o RFD, Uhum. alta tecnologia, diminuindo o arrasto nas retas. E a Stock Car vai voltar no próximo final de semana, né? E o legal é que a categoria arrumou um protocolo do Covid muito legal. Todo mundo de todas as equipes vai ter que ser testado. Então você vai ter que chegar para poder entrar no autódromo, vai ter que chegar com um teste PCR negativo lá. E dentro, a partir do momento que começa o evento, você está dentro do autódromo, tem que respeitar o distanciamento social. Até na análise de dados a gente vai ter que respeitar, inclusive sentado, né? A gente vai ter que respeitar essa distância. Os carros, normalmente a gente vê no autódromo, as equipes ficam num box com 2 carros dentro desse box. E agora vai ser um carro por box, para a galera poder ficar mais separada e poder trabalhar respeitando a distância. E outra coisa que chama atenção também é que a equipe vai com um número reduzido de pessoas. Então, todas as equipes tiveram que enxugar aí o seu quadro para poder respeitar essa regra. Um protocolo muito parecido foi usado na Fórmula Truck, eu achei legal comentar isso, e foi um sucesso total, não tiveram nenhum problema, foi aprovado pela prefeitura, por tudo. Então, o novo normal da corrida vai caminhando para isso, né? A gente vê que todas as categorias do mundo tiveram que se adequar, né? E a Stock Car vai começar agora com esse protocolo aí bem rígido, que eu achei bem legal, né? Porque a gente vai poder trabalhar tranquilo, com segurança. A gente tinha comentado já da NASCAR, né? Que agora Sim, também desce do caminhão direto para a corrida. O que é legal, né? Mostra que os organizadores estão pensando em alternativas para ter corrida sem ter o risco, né? E esse da equipe exatamente. reduzida, infelizmente, acabei sendo uma vítima, né? Você vai ficar com É, saudade de mim lá, Pedro? com certeza, vai fazer falta, Su. Sabe qual foi a última corrida de Stock Car que eu não fui? Ah, Dezembro de 2016. Quase 4 anos. desde então você estava em todas. Todas. Olha só, Ah, você vai fazer faz falta, parte. com certeza. Não, mas Você não, mas estarei. já já você está de volta. Tomara, tomara. E eu vou Sim. torcer por vocês aí. Vou fazer uma pipoquinha. Isso, um pão de queijo. É pão de queijo com pipoca. Você viu que as 24 horas de Spa vão ter 25 horas? Cara, olha isso. E Eu vi não é essa. zoeira. Não é brincadeira.
É verdade. Mas de onde vem isso? Onde é que os caras arrumaram uma corrida de 24 horas com 25 horas? O que motivou eu não sei, mas nesse dia, Aham. que é durante a noite das 24 horas, Sim. vai mudar o horário de verão lá na Europa. Uhum. Então, acho que é às 2 horas da manhã, volta para 1. Acho que é isso. Isso. Porque aqui no Brasil é meia-noite, lá na Europa é um pouco mais para frente, assim, É. mas é por isso. Agora, por que que os caras não vão encerrar a corrida com 24 horas? Eu acho que é porque já é uma corrida especial, né? Porque, na verdade, as 24 horas de Spa, ela seria nessa época do ano, né? Não sei exatamente quando, Sim. mas seria agora no verão europeu. E aí, Uhum. pela primeira vez, vai ser em outubro. Então, vai Sim, ser no outono, né? Então, justamente. acho que como é uma corrida especial, os caras quiseram fazer assim. Só que, uma curiosidade, o nome da corrida vai ser 24 horas de Spa. Não muda o nome. É. É legal, porque aí, seguindo esse modelo com as 25 horas, a corrida começa e acaba no mesmo horário, né? Para ter as 24 Exatamente, horas, ela deveria acabar mais cedo. exatamente. Acho que é 3h30 da tarde larga e 3h30 encerra. Mas a Isso. tradição maior, na minha opinião, não é o horário que larga e encerra, é a duração da prova. Mas é Uhum. legal, né? Como eu falei, é corrida especial, então fica sendo mais especial Sim. ainda. E para as equipes não muda muito pouco, né? É, você vai ter um consumo a mais de combustível e de pneus ali, né? E um desgaste maior dos pilotos também. Mas É, eles vão ter que se virar lá. é. E falando nessa troca de horário, Su, quando teve troca de horário, quando você estava na pista ou ia trabalhar, você já perdeu a hora Não, porque. Mas eu já coloquei relógio de pulso, que não é ligado em rede? em rede, é. Eu já É, fiz isso já. teve uma situação, agora eu não vou lembrar, no ano passado, Ano alguma passado teve corrida. corrida da Stock. Isso, que trocou o horário, só que não trocou a rede. Você lembra disso? E aí todo mundo chegou no café, tipo, Ah, 5 não, horas da manhã. exatamente. Na verdade, no ano passado não teve horário de verão, só que esqueceram de avisar para a TIM. Acho que Isso. quem tinha TIM, acho que tinha Meu outra caso, operadora. É, eu também. meu caso, Os caras. eu cheguei lá para tomar café e não tinha café. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Tava escuro, não sei, que estranho. Tudo escuro, eu queimei a largada, o que foi? Todo mundo sem entender nada. Aí um começou a perguntar pro outro que oração, aí até entender, cara. Oh, falando da INSA agora, o Hélio Castro Neves teve problema e entrou pro box. Na hora que o carro para, o pessoal fica ali procurando, tentando entender o que estava acontecendo, o que era. E aí eles mexeram naquele mangote da admissão e reapertaram. Você viu isso? Pois é, eu fiquei pensando, cara, justo a Penske. Justa Penske, cara. Não dá para Soltou ter uma... certeza que é isso, né? Mas pela imagem ficou parecendo que era isso mesmo. Mas a gente viu que os mecânicos ficaram olhando ali pro lado das velas, como se tivesse soltado um cabo, alguma coisa assim, né? Uhum. E, e aí depois eles apertaram e voltou pra corrida, né? Então parece que era isso mesmo. É, não, e você vê que esse tipo de coisa acontece nas melhores famílias, né? A Penske passou por uma situação dessa. Mas alguém deve ter ouvido, né? Ah, com certeza. Inclusive, na Índia, a Penske também deu uma, hein? Com o Will Foi. Power. Sim, cara. Eles não viram o CarmoCast que a gente comenta sobre aperto de roda. Exatamente, que a gente falou do Kimi, né? E Justamente. aí o Will Power saiu do box, a roda soltou, ele bateu, e aí, toda vez. É igual o Halo, né? Quando começou o Halo. Sim. O, toda vez que acontece algum acidente, aí tu, nossa, salvou. A roda do Will Power passou muito perto do aeroscreen, né? E Uhum. aí a galera já começa, pô, acho que o aeroscreen é uma boa e tal. Realmente é, né? Não, Não, tem que sim, é entender. muito válido, com É, certeza. é. Até porque teve uma outra situação em que um aeroscreen fez toda a diferença, né? No caso do Will Power, a roda passou perto, mas o Isso. Colton Herta decolou e caiu em cima do carro. Eu não lembro quem, que era que ele estava na frente. E aí, Uhum. nesse caso, o aeroscreen fez uma diferença, hein?
Você viu aí que com certeza é um dispositivo fundamental, cara, não tem como negar. Pedrão, e a classificação da Indy? Cara, a classificação da Indy, essa foi uma coisa que chamou muita atenção, né? A gente teve ali uma classificação com 2 voltas lançadas, e a primeira volta vale para a primeira corrida e a segunda volta para a segunda corrida, né? E você viu que o desempenho ali ficou bem misturado, né? Eu achei muito legal isso, porque primeiro que o pole não foi o mesmo. Isso aí já foi legal. Uhum. E mesmo dentro do top 10 tinha uns, sei lá, uns 5 ou 6 que entraram no top 10 nas duas, mas outros foram diferentes. Foi legal isso aí. Foi bem legal. Mostra que a classificação ela tem um pouco de momento, né? Não é um critério tão preciso assim de saber quem é o mais rápido, né? Porque as duas voltas foram seguidas, Pedro. Não é que a equipe voltou pro box, mexeu no carro, foi seguida. Então, achei bem interessante isso aí. Porque você tem vários fatores que influenciam nessa performance consecutiva, né, Sô? Você tem ali, primeiro, a constância do piloto, né? O cara ele tem que repetir a volta, ele tem que ter capacidade para fazer isso, né? E segundo, que você põe em prova o ajuste do setup, né? Porque nesses carros, ainda mais na Indy, que é muito sensível, você tem uma janela de performance muito estreita. Então, a temperatura do pneu, a pressão do pneu, como é que você ajusta isso para as 2 voltas seguidas estarem dentro da janela, né? Exatamente, porque um Fórmula Indy no oval é muito sensível a isso, né? Não, muito bacana, muito bacana. Eu gostei desse formato. Podia ter, assim, em outras categorias, na Stock, quem sabe, hein? Na Stock, até na própria Fórmula 1, que está repetindo os GPs, né? Ou só uma coisa que eu acho legal a gente comentar que aconteceu na NASCAR. Você viu que eles estão estilo Fast and Furious agora, com a luz neon embaixo do carro? Eu vi. Foi na NASCAR Cup, né? A NASCAR Cup é como se fosse a Corrida das Estrelas, tipo assim, tipo o All-Star Game da NASCAR, né? Que foi em Bristol. E aí cada marca tinha uma cor de neon, né? Você viu? Sim. Ford era amarelo, o resto eu não lembro, mas cada cor correspondia a uma marca. Bonito não ficou, eu não achei, não sei você. Também não gostei, não. Mas eu achei que foi legal, assim, para diferenciar um pouco mais, né? A corrida era à noite, então eu acho que isso aí veio dos spotters, sabe? Sim, sim, faz sentido. Que corrida de longa duração, assim, tipo IMSA. Acho que isso é uma coisa mais americana, né? Indy tem também, NASCAR tem. Era justamente isso que eu ia falar. O americano, ele gosta do show, né? Dessa coisa, com luz, com faísca, com tudo. E ficou bem o estilo mesmo. Achei legal nesse sentido. Não, mas eu digo, o spotter é bem coisa americana, né? Esse de Sim, também. spotter, para quem não sabe, é um cara que fica numa posição alta, normalmente, fica na torre, em algum lugar que ele consegue ver todo o circuito, e aí ele fica orientando os pilotos, né? E os engenheiros também sobre posição de pista, tipo, fulano entrou no box, alguma coisa assim. Isso. E em oval também é muito. Em oval eu acho que é bem útil, porque às vezes o cara tá lado a lado, ele não vê, né? Exatamente. Aí o spotter seria ali o terceiro olho do piloto, né? E aí, por que eu acho que isso veio dos spotters? Porque na INSA, além de. Cada categoria tem uma cor, né? Então, a TPI tem uma cor, a LMP2 tem uma cor, e aí essa cor na porta ela tem que ser iluminada, porque por causa quando anoitece para a própria organização ver, né? Sim. E aí as equipes põem alguma coisa marcante, tipo um neon no teto ou no farol, alguma coisa assim, para identificar melhor o carro da sua equipe e os outros também, né? Sim, Então, claro. eu acho que essa ideia do neon veio daí. Eu acho, não sei. Não faz sentido, mas legal, gostei, assim, eu não gostei do visual, né, mas a funcionalidade da ideia ficou muito bacana. Na NASCAR Xfinity, acho que foi ontem, né? Kyle Busch ganhou, mas foi desclassificado por altura mínima, Pedrão. Cara, altura mínima. O que aí, falar da altura mínima? Uma coisa que eu achei interessante, normalmente a altura mínima é por eixo, né? Na INSA mesmo é por eixo. Mas na NASCAR é por roda, então ele foi desclassificado por altura mínima na traseira esquerda. Nossa, foi bem pontual. Bem pontual. Alguém ouviu também, hein, Pedro? Alguém ouviu.
Alguém deixou passar batido ali. Aí tem duas coisas aí que eu queria destacar que talvez as pessoas não saibam. Primeiro, atender essa regra é responsabilidade das equipes, né? A organização ela não confere antes da corrida, antes e depois. Confere depois, se está dentro, ótimo, se não está, desclassificado. Então, na Fórmula 1, por exemplo, na NASCAR, as equipes podem ir até na Stock também, elas podem ir no lugar onde é feita a vistoria para usar os instrumentos que vão ser usados na vistoria, para ver se o carro está dentro, e usar a balança também, porque balança dá um pouquinho de erro, né, da equipe para a vistoria. Então na Stock é muito comum usar a balança da vistoria, e esse ano vai ter também de gabarito de altura, não vai? Na Stock? Vai ter. Esse ano o Stock vai ter altura mínima que vai ter que respeitar. Inclusive no treino livre, antes do treino livre da Hungria agora, na Fórmula 1, o Vettel atrasou, eu acho que a equipe estava na vistoria justamente fazendo isso, fazendo a conferência, porque depois ia ter a classificação e tal. Mas a outra coisa que talvez as pessoas não saibam é por que tem altura mínima, né? Tem uma série de fatores aí que influenciam nessa decisão, né? Por exemplo, na NASCAR eu acho que é por segurança mesmo, né? Senão as equipes vão... Porque quanto mais baixo o carro, mais ele anda de reta, né? Sim. Então talvez as equipes vão abusar disso, deixar o carro muito baixo e aí a organização vai pôr uma altura mínima por isso. Isso, e até a questão de segurança, né? Porque o carro naquela velocidade bater no chão fica bem perigoso. E na Stock vai ser por outro motivo, né? Na Stock tem a questão da carroceria do Corolla, né? Que ficou mais baixa. E aí no BOP você precisa ajustar isso daí. Aí todo mundo tem que ter uma altura mínima, senão fica injusto, né? Com uma certa marca. Exatamente. Eu também peguei altura mínima na época que começou a CLA no campeonato de Mercedes e tinha altura mínima para o semi-eixo respeitar o ângulo de trabalho. Que se você andasse com um carro muito baixo, a homocinética ficava com um ângulo muito acentuado e, né, aumentava a chance de quebra. Então você tinha que respeitar a altura mínima por um fator, né, mecânico de funcionamento do carro. Senão as equipes não querem nem saber, né? Depois quebra, vão chorar pro fabricante, né? Exatamente. Vai falar, pô, essa homocinética não presta, toda era quebra, mas claro, né? Você tá apelando aí num ângulo de trabalho, não tem o que fazer. E na GT3, por exemplo, tem o VLP, né? Então tem o peso mínimo, tem o tamanho do tanque máximo, tem uma série de coisas para que fique mais... para aproximar mais carros com características diferentes. E carros que tem muito aerodinâmico, tipo a Mercedes mesmo, lá que eu trabalho na escuderia 111, na Europa ela tem BLP de altura mínima justamente por isso, porque é um carro muito aerodinâmico, um carro muito bom de curva de alta. Então uma penalização que eles põem nela é a altura mínima. Ela tem que andar um pouco mais alta para compensar um pouco. Respeitar isso daí, né? Bom, então, Pedrão. Então é isso, né? Comentamos várias coisas aí que aconteceram esse final de semana. Vai jogar lá no Spotify? Sim, no Spotify vai estar lá esse episódio. Essa semana tem CarmoCast também. Então fica atento. Sexta-feira é dia de CarmoCast. E divirta-se lá em Goiânia. Obrigado. Uma coisa que a gente pode falar para a galera também, Pedrão, é que se eles virem alguma coisa técnica que acha que vale a pena a gente comentar, marca a gente, né, no Instagram, no YouTube, né? Com certeza, marca a gente, manda uma mensagem, né? O canal de comunicação, vocês sabem que está aberto, então fica à vontade para interagir com a gente. É muito bem-vinda a opinião de vocês. Boa, Pedrão. Cara, brigadão. Valeu, Sou. Bom estar contigo.